Com certeza, de muitas obras que a Jeanette Claire fez para a TV, uma das mais memoráveis, uma das mais bem criticadas, uma das mais bem lembradas e aclamadas, com certeza, é O Astro, exibida originalmente em 1977 e terminando em 1978. Em 2011, em homenagem, né, ao aniversário da teledramaturgia brasileira, ela ganhou um remake. Inclusive, tive o prazer de assistir esse remake e vim aqui fazer uma coisa que vocês vinham me pedindo há um tempo, né? Quais as diferenças que existem entre essas duas versões? Será que elas são muito parecidas? Será que são muito diferentes? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Uma coisa interessante é que desde já a gente já encontra uma similaridade entre as duas versões, porque ambas foram produções bem arriscadas. Mas como assim, né? Explica pra mim o que foi que aconteceu. Lá em 1977, a Globo estava passando por uns perrengues, né? Isso porque a audiência do horário das 8 estava muito sofrida, graças à pouca repercussão da novela anterior, né? Que era O Espelho Mágico. E estava sofrendo muito nas mãos da concorrência, lá na TV Tupi, com a novela O Profeta. Então, o que é que a Globo fez? O que ela sempre fazia, desde sempre, né? Convocar a Jeanette Claire para salvar o dia, porque a Jeanette Claire sempre tinha ali dentro da cartola as melhores ideias, não é verdade? Então, ela escreveu O Astro já como uma grande aposta, né? Minha filha, escreva e tem que ser algo bom, porque senão, meu filho, as coisas só tendem a piorar. Inclusive, ela chegou até a ser bem criticada, né? Porque nos capítulos iniciais há muitas similaridades entre O Astro e a trama lá da Ivani Ribeiro, né, lá da Tupi, O Profeta. Depois, quando a Jeanette Claire botou aquele lado misterioso da trama, né, aí sim o Astro deslanchou e ficou muito popular na época, se consagrando uma das novelas mais importantes da autora e também da Rede Globo, né. E tanto que seria escolhida 34 anos depois para ganhar uma nova versão. Isso porque no mesmo ano, né, se comemorava o aniversário da teledramaturgia brasileira e, além disso, né, a Globo estava tentando aí substituir as séries, as minisséries que passavam ali no horário das 11, queria restaurar aquele horário como mais uma faixa de novelas, né? Seria uma nova aposta que a Globo ia fazer aí. Então já também começou com essa ideia arriscada, né? Será que O Astro sobreviveria ao tempo? Será que daria certo essa nova tentativa de fazer novelas, né, que fosse num formato bastante diferente? Sobre isso, o Mauro Mendonça Filho falou, abre aspas, é uma aposta em um novo horário e um novo formato. Queremos trazer o público da minissérie que quer ver uma obra feita com mais cuidado e também aproximar o público de novela que quer acompanhar por um tempo maior a história. Sim, é uma aposta. Fecha aspas. Assim como foi há mais de 30 anos atrás, a novela que tinha começado como uma ideia um pouco arriscada, né? Porque se não desse certo, ai meu Deus, né? Acabou dando muito certo e inaugurou de vez um novo horário de exibições de novelas. Outra grande semelhança, obviamente, que está na trama central, né? A Jeanette Claire lá atrás, ela se inspirou para criar o enredo principal de O Astro na trajetória do ministro do Bem-Estar Social da Argentina, López Rega, que inclusive era uma das pessoas mais influentes ali na administração do ex-presidente Juan Domingo Perón, né, lá na Argentina, que transformaria então na trajetória do Herculano Quintanilha, que não é muito diferente dos outros personagens centrais de obras anteriores dela, mas vamos dizer que Herculano tem seu charme, né? Ele, né, que já começa fazendo uns malfeitos desde o primeiro capítulo lá na novela, acaba sendo enganado pelo seu parceiro de crime, né? E nesse golpe mal feito acaba,
se ferrando mesmo, ficando na cadeia por muitos anos. Mas ele consegue dar a volta por cima, se tornando o grande professor Astro, que encanta e seduz a todos lá no Rio de Janeiro com seus poderes sobrenaturais, né? E uma grande lábia que ele tinha, que acaba conquistando patamares elevados na vida, se aproximando de pessoas influentes, inclusive, que vai servir aí de degraus para que ele possa ter aí a sua escalada, incluindo os Ayala, né, que estão envoltos ali em um grande jogo de poder e um crime que matou o Salomão, o chefe da família. Para a produção do remake, né, a palavra de ordem era manter as bases da Janete. Abre aspas, não mexeremos nos pilares da Janete Claire. Os mistérios ficam por conta dos caminhos dessa história, fecha aspas, afirmou Alcides Nogueira na época do lançamento. Dessa vez, né, o Alcides foi responsável por fazer essa adaptação da obra. Na verdade, né, muitos falam mal de remakes, porque eles querem fazer uma versão melhorada das obras originais, acabam não dando muito certo, porque sempre o original é muito melhor, mas eu não vejo aqui nesse remake de O Astro uma coisa muito ambiciosa, né? Eles quererem ultrapassar a versão original. Na verdade, eles fazem mesmo uma grande homenagem, né? Eles exaltam, eles valorizam a obra que fez muito sucesso em 1977, né? Eles nunca, claro que tá muito claro na mente de todo mundo, acho que estava na deles também, que nunca eles iam poder ultrapassar o sucesso que foi O Astro, a memória afetiva que se tem dessa novela, e não há intenção mesmo de subjugar a outra. Que a gente entra aqui na nossa primeira diferença, que obviamente algumas mudanças tiveram que ser feitas para deixar a novela mais a cara do século XXI. E ela, apesar de não ter essa intenção de ser melhor do que a outra versão, né, que inspirou essa obra aqui, o remake, ela também tem grandes planos, né, de ser uma novela muito bem produzida, de ser uma novela que vai chamar a atenção, inclusive que foi o que aconteceu, né, que chamou a atenção do público e também da crítica. Isso, né, essas mudanças que foram feitas, né, na obra original para o remake, foi muito necessário, né? Isso está presente tanto na agilidade que as tramas têm, né? Porque tudo se resolve de uma maneira muito ágil, como na motivação dos personagens, que deveriam pensar e agir como pessoas da atualidade. Obviamente os valores mudam ao longo do tempo, certo? Então algumas diferenças que existem na história e nas cenas são necessárias, né? Até para poder entrar as novas tecnologias da década, né, de 2010, que estava nascendo ali, e adequar as mudanças que o tempo traz, né? Obviamente, passaram-se 30 anos, né? Mais de 30 anos. Na minha opinião, não foram transformações assim tão drásticas, não. Não que distanciasse demais da obra original. É claro que algumas mudanças aconteceram, mas não que prejudicasse muito a imagem da outra. A grande diferença também que existe é no número de capítulos. A versão original ela conta com 186 capítulos, 11 a mais do que o esperado, né? Porque a novela se transformou num grande sucesso. E o remake aqui já estava claro que não iria ser uma novela muito duradoura, né? Até porque eles queriam inaugurar esse novo formato, onde teria tramas muito menores, para poder conquistar esse público aí que queria ver histórias mais longas, mas não queria passar muito tempo à frente da TV. Então o remake ele conta apenas com 64 capítulos, que obviamente fez com que muitas histórias, personagens, subtramas ficassem apenas na memória dos telespectadores que acompanharam a versão de 77. Mas ficou tudo amarradinho, tá? Quem acompanhou como eu a história apenas de 2011 compreende tudo o que aconteceu, não perde o sentido a história. Com certeza eu não poderia deixar de falar aqui do nosso protagonista, né? Porque é uma das coisas que muitas pessoas querem saber, né? Quando a gente faz essa comparação de versões originais com seus remakes.
como ficaram os personagens principais da trama. Na versão de 77, né, coube ao grande Francisco Coco, né, que já era um dos maiores galãs da TV brasileira na época, seduzir o público com seu personagem cheio de mistérios, ambição e muita lábia, né? E assim como muitos outros protagonistas da Janete Claire, o Herculano Quintanilha é dual, né? Tanto um mocinho quanto o seu próprio vilão, de caráter muito duvidoso e ao mesmo tempo sedutor o suficiente para que todos acreditem em sua história e torça por ele de alguma forma, né? Tem aquele charme maravilhoso que Francisco Coco tinha, né? A gente acreditava em cada palavra do que ele dizia. Mas no remake de 2011, acho que Rodrigo Lombardi não passa muito para trás não, tá? Ele, pra mim, não fez feio. Inclusive, acho que de muitos atores da atualidade que poderiam interpretar Herculano Quintanilha, eu não sei se existiria outra pessoa melhor do que Rodrigo Lombardi, não, gente. Ele traz muitas características que o Francisco Coco tinha daquela época, né, dos anos 70 e seus anos áureos, né? E pra mim ele soube muito bem segurar um personagem que já era tão consagrado pelos telespectadores, que convenhamos, não é uma tarefa muito fácil você pegar um personagem que tá tão marcado na memória do público, principalmente interpretado por um ator que é muito querido, conhecido pelas pessoas. Então não deixa de ser um grande desafio, mas ele conseguiu passar o seu recado, porque tanto ele traduziu o que o Francisco Coco fazia naquela época, né, era aquele charme, como também deu aí o ar de sua grande atuação, né? O Rodrigo Lombardi, ele é um grande ator. Só que na versão de 2011, uma coisa que eu não gostei muito é porque quando já está quase no final da novela, eles já decidem logo deixar claro que o Herculano tem sim poderes e que ele sim é um herói digno da Marvel, né? Faz ali umas tosqueiras que pra mim era desnecessário, coisa que não acontecia lá na versão original de Janete. Ela deixava tudo muito subentendido, entendeu? Os entendedores entenderão e vai ficar assim. Outra coisa que obviamente ficou muito marcada lá na versão original era o triângulo amoroso que existia entre Márcio, Josi e Lili. Inclusive porque Márcio era interpretado pelo Tony Ramos, né, que naquela época ainda era quase um estreante na TV Globo, né? Ele estava fazendo sua segunda novela na TV Globo. E ele conquistou muito o público ao dar vida ao jovem que renegava a fortuna do pai, que não estava nem aí para nada, queria seguir o exemplo de São Francisco, né? Que era o Márcio Ayala. Na história original, ele se vê diante de um grande triângulo amoroso ali entre a Josi, né, que era a moça boa, que ele gostava, né, era amiguinho desde criança, toda a família dele queria que ele se casasse com ela, só que nesse meio tempo ele acaba se apaixonando pela Lili, né, descontraída, taxista, manicure e tudo, né, e mesmo, né, diante de várias armações que a Chloe faz para impedir, que o destino faz para poder separar o casal, ele ainda gosta muito da Lili. Porém, depois da morte do pai dele, né, e por se sentir culpado de alguma forma, ele acaba se casando e tendo um filho com a Josi. Isso na versão original de 77, tá? Só podendo ficar mesmo, realizar o seu grande desejo e o seu grande amor, né, com a Lili lá no final da novela, após a morte da Josi. A partir daí a gente pode destacar mais uma diferença que existe entre o remake e a versão original. É que aqui em 2011 estava claro desde o início que Márcio e Lili iam ficar juntos independente de qualquer coisa, né? E olha que não faltam empecilhos para separar esse casal, tá? Mas mesmo assim, ele luta pela paixão dele, né? Luta contra a própria família dele, chega a ser acusado de doido, há muitas trapaças no meio ali dos Ayalas, mas ele acaba se casando com ela. Mesmo, né, passando uma noite com a Josi, ela tendo engravidado meio que sem querer dele, né, e estando sempre na vida deles lá, inclusive sendo um grande problema, né, para ele, para Lili, mas os dois acabam se acertando e tendo o seu final merecido.
Inclusive, a gente tem que sempre falar de abertura, né? Porque essa abertura é uma das coisas principais da novela. E para a composição da abertura de 2011, né? É claro que eles tinham que aproveitar muita coisa da versão da década de 70. Como eu disse para vocês, a versão de O Astro, né, de 77, ela ficou muito marcada. Tinha muitas coisas na novela que ficaram muito presas ali à memória das pessoas. Não tinha como tirar, porque se tirasse, ia ficar uma coisa esquisita. É que nem Salva de Pedra, né, com Rock and Roll Lullaby, porque se tirasse, pronto, ia ficar uma coisa que não ia uma coisa irreconhecível. Então eles aproveitaram vários elementos que estão presentes na abertura original, né, como esoterismo, astrologia, truques de magia, quiromancia, cartomancia, hipnotismo, além, óbvio, né, de explorar a imagem do protagonista, né? Lá Francisco Coco aparece meio toscamente várias vezes na abertura, e aqui eles não poderiam deixar de aproveitar todo o charme do Rodrigo Lombardi para seduzir os telespectadores todos os dias naquela abertura, né? Logicamente que dessa vez, né, devido à tecnologia, né, e à grande evolução aí que há na edição de vídeos, óbvio que o trabalho ficou muito mais interessante, visualmente mais bonito do que a abertura original da década de 70. A gente não pode comparar essas coisas, tá? Mas eu amei, é uma das aberturas mais lindas que existe de novelas, com certeza é a do remake de O Astro. Porém, né, se a abertura, o visual da abertura acabou ganhando uma repaginada, a música permaneceu a mesma, né? Porque se você tirar bijuterias de João Bosco, ia desfigurar tudo, né? Porque tem tudo a ver o Astro com essa música, né? Não tinha nada mais característico e não podia ficar de fora do remake, na verdade? Porque você sabe, né? Minha pedra é ametista, minha cor é o amarelo. Porque se eu começar a cantar aqui, todo mundo vai começar a cantar aí do outro lado também. A gente sabe que é assim, né? Então não podia ficar de fora. Se uma coisa abalou mais na década de 70, foi com certeza quem matou Salomão Ayala, né? Então fica aquela pergunta, já que vai fazer remake, será que vai repetir o assassino, né, na versão original, ou vai tentar aí percorrer caminhos diferentes? Então essa é a grande questão. E na primeira versão esse suspense ele foi mantido por todos, né, num segredo absoluto por 5 meses. É sofrimento, gente. E os assassinos lá, olha só, a partir de agora, calma, segura aí. Se você chegou aqui nesse vídeo até agora e não viu nenhuma das versões de O Astro, recomendo você pular aí um pouquinho do vídeo, tá? Se você não quiser pegar nenhum spoiler, tá? Se deseja assistir a novela, mas não quer saber o final, pula essa parte, tá? Então, na versão original, né, o assassino do Salomão Ayala foi o Felipe Siqueira e o parceiro cabeleireiro dele, né, que ele possivelmente tinha um romance, não fica subentendido, né, pra gente, o Henri, né. Ele, né, o Felipe matou o Salomão com uma coronhada de revólver na cabeça, porque o Salomão sabia do caso amoroso entre ele e a mulher do Salomão, né, que era a meio doida, mimada, boboca Clô Ayala, né? E dessa vez a assassina também não foi algo muito surpreendente, não. Pelo menos não pra mim, tá? Clô, vivida pela Regina Duarte, inclusive muito bem vivido pela Regina Duarte, muito bem interpretado. Ela que foi que resolveu matar o marido, jogando ele lá pela janela. Só que assim, ela terminou de fazer um serviço que já tinha sido começado por outras pessoas. Porque, convenhamos, Salomão não era um dos personagens mais benquistos lá na novela. Então outras 2 pessoas também tentaram tirar a vida dele, né? Fazer o Salomão sumir do mapa de vez. O mordomo, né, trocou o remédio dele por veneno, então ele já estava ali passando mal quando a Clô jogou ele pela janela. E com motivações que a gente até pode entender, tá? Eu pelo menos entendi. Então, pra mim não foi muito grandes surpresas, não. Surpresa mesmo foi saber que esse tanto de pessoas resolveram matar este cara, né? Além de ter sido envenenado, o
Salomão também recebeu uma coronhada, né? Porque eles não podiam deixar a coronhada de lado, porque o Salomão tinha morrido disso na versão original. E aqui Yosef, né, que é o irmão dele, resolveu dar essa coronhada com a arma que foi entregue pela esposa dele, a Nádia, e tentar fazer essa vingancinha pelo um comentário maldoso que o Salomão tinha feito poucos antes de morrer. Então, várias pessoas estavam envolvidas nesse mistério. Mas, como saldo final, eu acredito que ambas as novelas têm, claro, o seu grande valor. Nunca a versão dos anos 70 vai deixar de ser mais memorável, né? Acho que eles aproveitaram bem a história da Jeanette Claire. Tinha uma produção muito equipada, muito bem preparada para fazer algo que fosse realmente bom, né? Um elenco maravilhoso, uma direção muito boa, um texto muito bem adaptado. Ambas as versões, inclusive, tiveram índices muito bons de audiência, tendo conseguido em ambas as versões deslanchar a faixa pela qual elas estavam ali no ar, né? Tanto o horário das 8 quanto o horário das 11. O remake, ele provavelmente teria alcançado mais público se tivesse sido passado no horário das 8, com certeza seria um grande fenômeno. Se tivesse mais capítulos também, para que a história fosse mais bem explorada, né? Principalmente a personalidade dos personagens. Mas a gente não pode afirmar nada, né? Ficou assim e pronto, e ficou muito bom do jeito que estava. Tanto que conseguiu conquistar mais um Emmy para a Globo, né? Sendo uma das melhores versões que já fizeram de novelas de Jeanette Claire, né? Porque a gente sabe que a maioria das novelas dela que ganharam remakes não foram assim tão bons. E essa aqui, com certeza, foi a melhor produção que já fizeram. Foi muito primoroso e vale a pena você assistir. Então, longe de comparações, né? Cada um tem o seu valor. Mas, enfim, me conta aí nos comentários o que é que você achou, né, das duas versões de O Astro. Você conseguiu assistir as duas ou você só assistiu a versão de 2011? Me conta aí nos comentários, tá? O que é que você acha sobre essas novelas e sobre o remake, tá? Também não deixa de dar o seu like nesse vídeo, compartilhá-lo para outras pessoas, se inscrever no canal para estar super bem informado de tudo que acontece aqui. Me visitar nas redes sociais também, né? Tanto Instagram, Twitter como Facebook, ok? Grande beijo, até a próxima, tchau!